está o clube, que de quando é que eles podem receber a gente. Oi, Abol, não entendi. Repete aí, Abol. Seu telefone ficou entrecortado o sinal. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa reunião, né? Antônio, eu peço ajuda aí, que a gente vai ter um sininho virtual começando hoje, né? Da abertura das nossas reuniões, né? Aê, que chique! Boa noite. Na tribuna, Marcos Antônio Araújo, classificação Ótica Varejo, né? Iniciando a nossa reunião de quinta-feira, no dia 18/8, para nós deliberarmos alguns assuntos, né? E eu gostaria de pedir aos companheiros que hoje a gente, na hora de fazer o período de comunicações, a gente fosse um pouquinho breve para a gente dar um espaço maior para o nosso companheiro Márcio fazer a palestra, que eu acredito que hoje vai ser bem curiosa, pelo menos da minha parte, acredito que de todos nós, né? Então, eu passo a palavra ao nosso companheiro Luciano Lunardelli para fazer as considerações. Boa noite. Obrigado, presidente Marcos Antônio. Na tribuna virtual, Luciano Lunardelli Salomão, classificação Segurança Nacional, Marinha do Brasil, nesse período como diretor de protocolo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao companheiro e afiliado Márcio Sorezini, que vai falar sobre prático a arte da navegação. Acho que é um assunto bastante interessante para todos nós. Vai ser muito bom. Eu gostaria de agradecer a todos os companheiros e companheiras de nosso clube que estão presentes aí na nossa reunião, prestigiando o companheiro recém-entrado no nosso clube, Márcio, e também agradecer a presença de vários convidados, várias pessoas que se interessaram em participar da nossa reunião pela curiosidade. Alguns falaram comigo pela curiosidade, por saber alguma coisa do assunto, mas que gostariam de saber mais coisas. Então, agradecer a presença do Lineu James, Bartlett James Neto, a Evelyn Góes e Andréa Góes, convidadas do nosso companheiro Roberto, a Vanessa Sanches, a Ludmila Milito, o Plínio Campbell, o Genebaldo Rios, Bruno Fonseca e a filha do nosso companheiro Márcio, Alexia Sorezini, muito bem-vinda. E, em nome da Alexia, eu dou as boas-vindas a todos os convidados. Se por acaso eu esqueci de algum, e eu vi que alguns aqui eu não consegui identificar, Redminieri também eu consegui identificar, e alguns estão com o nome ou só com a indicação do telefone Galaxy e iPhone. Então, peço desculpas, mas para a gente é uma satisfação muito grande receber aqui no nosso Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema a presença de vocês. Então, eu retorno as palavras ao presidente para dar continuidade à nossa reunião. Tá ótimo. Obrigado, companheiro. Então, a gente abre o período das comunicações, antes do nosso palestrante, o senhor Márcio Sorezini, começar. E eu vou começar por mim, para a minha pessoa, que semana que vem eu não vou presidir, que eu vou passear, vou dar um pulinho lá no Maranhão, lá nas dunas lá no Maranhão, vou dar uma voltinha lá. Eu vou no domingo e volto na sexta-feira à noite. Então, vou combinar depois com o nosso vice-presidente, se ele pode me honrar, né, com a sua presença na quinta-feira da semana que vem. Tá? Se eu puder, lá do Maranhão, de onde eu tiver sinal, eu vou participar da reunião, mas, se não, eu vou estar em espírito e coração na nossa reunião. Tá bom? O meu comunicado é esse, eu abro aí para quem quer fazer alguma comunicação antes de nós começarmos aí a nossa palestra. Temos alguém, Luciano? Luciano, seu microfone está fechado.
Desculpa. A princípio, Opa. não tem ninguém aqui se inscreveu ou levantou a mão, não. Acho que Não. podemos dar continuidade. Então, tá bom. Eu passo a palavra ao meu companheiro Robert, né, que vai fazer a apresentação do nosso querido companheiro Márcio Sorezini, e, consequentemente, a gente vai passar a palavra ao Márcio para que se inicie a sua palestra. Tá bom, Robert? Você tem a palavra. Boa noite, meu companheiro presidente Marcos Araújo. Boa noite aos convidados e às convidadas, companheiros rotarianos, e todos os demais que hoje estão na nossa sala do Zoom e também assistindo a gente através do nosso canal no YouTube. Então, é uma reunião que é gravada e jogada na rede e muita gente depois pega as nossas gravações e assiste e nos dá um feedback muito interessante. Bom, na noite de hoje, nós vamos ter uma palestra e uma resenha, mais um bate-papo. Eu sempre tenho colocado muito essa questão, né, de uma resenha, e sempre trazendo algum assunto diferenciado, uma informação nova, alguma coisa que agregue ao conhecimento de todos nós. E hoje a gente, com certeza, vai ser brindado com uma das profissões, né, que vocês vão ver, com mais de 4.000 anos, e que muita gente não tem a sapiência do que né, um profissional na área de praticagem faz. E é uma área também, dos concursos mais difíceis do Brasil de se entrar nessa profissão. E eu tenho certeza absoluta que alguns conhecem, outros não conhecem, inclusive muitas pessoas, né, na minha rede. O que é o prático? Eu falei, vai lá e entra que você vai aprender, vai entender. Mas cada vez mais a gente vai trazer assuntos aqui interessantíssimos e que está no dia a dia do dia a dia da gente. Então, eu vou apresentar a vocês o nosso, hoje, companheiro rotariano do Ipanema, e é o nosso querido amigo Márcio Sorezini. O Márcio, ele é engenheiro eletrônico, formado pela Universidade Gama Filho, oficial R2 do Exército, CPOR, engenheiro elétrico da empreiteira Max Service, oficial da Marinha do Brasil, CIAN, possui os cursos de especialização em eletrônica para oficiais do Corpo da Armada, o curso de aperfeiçoamento em superfície e o curso de Estado-Maior para oficiais intermediários da Escola de Guerra Naval. Serviu a bordo das fragatas Classe Niterói das Corvetas, Classe Inhaúma e na Força de Minagem e Varredura. E, hoje, prático dos portos do Rio de Janeiro desde 2015. Com vocês agora, a nossa resenha, a nossa palestra, com o nosso querido companheiro Márcio, falando sobre prático, a arte da navegação. Bem-vindo, meu querido amigo, e Márcio, a palavra é sua. Ei, Rocha, muito obrigado aí. Agradeço aí o convite inicial aí do presidente Marcos Araújo para proferir essa palestra, tá? A ideia também nasceu aí junto com o Robert, eu agradeço também. E agradeço aí meu padrinho por estar sempre me apoiando aí nessas empreitadas, tá? Bom, como já foi dito, eu sou prático da Zona de Praticagem do Rio de Janeiro, tá? Exerço essa atividade já caminha para 7 anos já. E a Zona de Praticagem número 15 é a que identifica o Rio de Janeiro. E ela dá cobertura a todos os portos sediados no Rio de Janeiro, tá? A gente pode detalhar um pouco mais adiante essa questão da zona de praticagem, suas peculiaridades e dificuldades, tá? Mas, antes disso, eu queria dizer que a praticagem não é um serviço recente no Brasil e nem no mundo, tá? Nem tampouco no mundo, tá? A praticagem foi regulamentada inicialmente pela família real quando da chegada ao Brasil, por ocasião da abertura dos portos às nações amigas. A praticagem foi criada, regulamentada, e assim ela iniciou seus trabalhos, tá, de capilarização do comércio através do tráfego aquaviário, tá? Foi, na verdade, um fator que incrementou a segurança nessas operações marítimas e pôde viabilizar o comércio através do mar,
Não só do mar, como no caso do Brasil, nós temos também os rios e temos até a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, já acompanhamos o desenvolvimento econômico do país já de 210 anos que ela completou em junho passado. Tá? Já no mundo, nós já temos aí contabilizados mais de 4.000 anos de emprego da praticagem em prol do comércio marítimo. Tá? Ela, com certeza, é um vetor de força para qualquer país, e todos os países com navegação marítima, com comércio estabelecido por vias marítimas, empregam a praticagem. Não prescindem do serviço de praticagem. Ele é um serviço comum em todos os países, cada um com suas peculiaridades e diferenças, mas eles existem e, como falei, é um vetor de força, é um incremento de segurança na navegação, ter um prático a bordo. Tá? Cada estado do Brasil tem sua zona de praticagem. Tá? Ou seja, todo o território nacional está coberto por zonas de praticagem, aqueles estados, obviamente, que têm a necessidade de efetuar a navegação. Tá? Essa organização, ela já há muito tempo é feita pela Marinha do Brasil, que é quem atualmente regulamenta a atividade da praticagem, tá? E foi organizado para cada estado uma zona de praticagem. Tá? Esses práticos, por fim, são congregados em um conselho, o Conselho Nacional de Práticos, que congrega todos os profissionais da nossa atividade. Ok? Nós também temos estruturas que nos apoiam. O prático, quando chega a bordo, ele é o ponta de linha. Na verdade, até ele chegar a bordo, muita coisa aconteceu precedendo o seu embarque. Tá? Existem diversas equipes que antecedem a participação efetiva do prático. Tá? Então, nós contamos com o serviço de lanchas, as guarnições das lanchas. Nós contamos também com o serviço das estações de praticagem, que dão apoio diretamente aos práticos, que são as atalaias. Né? Um nome também diferente, pouco comum aqui no nosso diálogo do dia a dia. Né? A estação de praticagem, a atalaia, é a que presta apoio diretamente aos práticos para que possam fazer com que eles consigam embarcar, desembarcar, e outros serviços mais também. Tá? Imagine a quantidade de navios que se aproxima de um porto para atracar, e os navios também que precisam sair desse porto, desatracar e seguir seu destino. Então, a estação de praticagem, em apoio aos práticos, ela coordena e controla toda essa movimentação de navios. Ela também faz uma triagem, por exemplo, essa questão da pandemia, do coronavírus, ela faz, na verdade, uma grande triagem dos navios quanto às suas documentações sanitárias que permitam a entrada desse navio na área portuária. É uma outra linha de defesa, tá? É outra linha de defesa que nos dá segurança também. Tá? Então, há um conjunto de profissionais envolvidos, tá? Nessa atividade de praticagem. Não é o prático sozinho. Tá? Pode-se pensar que ele atua inteiramente sozinho, mas não. Muita coisa acontece antes do prático chegar a bordo. Tá? E para que se deseja um prático a bordo? Como eu já adiantei, ninguém quer, como aconteceu no canal de Suez recentemente, que o canal seja bloqueado. Tá? Aquele canal foi bloqueado por vários dias e, por hora, gerou um prejuízo de 400 milhões de dólares. Tá? Nós temos aqui, especificamente aqui no Porto do Rio de Janeiro, diversos tipos de terminais de diferentes naturezas e que se destinam ao embarque e desembarque, ao carregamento e descarga de diversos tipos de produtos. Tá? E qualquer obstrução dos canais de navegação nos diversos portos do Rio de Janeiro, isso atinge a balança comercial do Brasil como um todo. Tá? O prejuízo é gigantesco, até porque uma operação de salvamento de um navio,
de desencalhe de navio, de despoluição por algum tipo de dano causado pelo navio, elas são muito dispendiosas e muito prolongadas, tá? Muito demoradas. Tá? Então, o prático está ali como incremento da segurança. O prático, na verdade, ele representa o Estado brasileiro a bordo daquele navio. Nós recebemos navios de diversas nacionalidades. Tá? Então, o prático ele é conhecedor das leis que regem o assunto navegação nos portos brasileiros, tá? E faz cumprir essa lei. Tá? Porque, do contrário, cada comandante ia fazer o que bem entende. Tá? Na nossa área portuária, nós temos o nosso balizamento, nós temos as nossas regras de navegação, mas, se não houver uma fiscalização cerrada e aproximada, muitas coisas são descumpridas. Porque, muitas vezes, esses comandantes de navio são premidos pelas suas empresas de navegação, né? E acabam por descumprir uma série de regulamentos específicos de nossa área portuária. Tá? E isso pode acarretar acidentes que possam inviabilizar nossas vias de navegação internas. Tá? Então, o prático fiscaliza o cumprimento dessas leis, incrementa a segurança, visto que ele é um profissional conhecedor profundo da área em que ele atua, do porto em que ele atua, ele conhece bem o relevo submarino, ele conhece bem como se comporta o vento e as marés, ele consegue perceber, ele consegue entender muito bem a variação dessas condições climáticas nas diversas estações do ano, né? E consegue, com isso, incrementar a segurança na navegação. Tá? Coisa que um comandante de navio estrangeiro não teria a menor condição, tá? Porque não basta navegar o navio. Não é isso. Tá? Ele tem que conhecer uma série de outros aspectos e peculiaridades locais que só o prático conhece. Tá? E o prático a bordo, conjugado com o comandante e sua tripulação, vai fazer uma navegação segura e eficaz. Tá? Isso garante a fluidez, né, no funcionamento de uma área portuária e garante que as vias de navegação estejam liberadas, livres, o tempo inteiro. Tá? Então, em palavras rápidas, seriam essas a função do prático a bordo. Tá? Nós temos aqui no Rio de Janeiro essa área portuária que fica dentro da Baía de Guanabara. Nós temos diversos terminais ali. Tá? Nós temos terminal de contêiner, de produtos siderúrgicos, de produtos químicos, de terminal de trigo, terminais de passageiros. Ao fundo da Baía, nós temos os terminais de petróleo, temos os terminais de gás, tá? De produtos químicos também. Tá? Então, uma gama imensa de tipos de terminais. Tá? Nós temos os portos em Mangaratiba, Sepetiba, Itaguaí, Angra dos Reis, também com minério de ferro, com petróleo, tá? Com alumínio, com carvão. Tá? Nós temos em Campos dos Goytacazes os nossos terminais de apoio offshore, que também temos no Rio de Janeiro. Temos os terminais de gás, minério e petróleo. Tá? É um porto em expansão, o Porto de Açu. Está em franco crescimento. Então, há uma diversidade muito grande de navios de diversas nacionalidades que trafegam em nossas áreas portuárias. É preciso ter uma disciplina de fiscalização, controle e condução dessas atividades, porque o quantitativo de navios que entra e sai do Rio de Janeiro por mês é elevado. Tá? Isso não pode significar colisão entre navios ou outros tipos de interferências entre navios que causem danos à navegação. Tá? É muito importante a operação fluida, segura e eficaz em qualquer hora. O serviço de praticagem ocorre 365 dias por ano. É um serviço caracterizado por lei como essencial, ele é contínuo e ininterrupto.
Tá? E toda essa estrutura que está atrás do prático, como a estação de praticagem, o pessoal de lanchas e etc., estão todos também ininterruptamente trabalhando, tá? 365 dias por ano. Tá? Ainda que, porventura, se discuta preços de determinados tipos de serviço que não estejam bem acordados entre as partes, o prático não pode deixar de cumprir determinada manobra. Tá? Ele, por lei, tem que cumprir, ainda que nem que ele não seja pago, mas ele tem que cumprir a manobra. Então, isso é lei. Tá? Essa é uma das características da nossa profissão. Não é uma opção fazer a manobra de determinado navio ou não. Havendo o enquadramento dentro dos limites operacionais para a realização dessa manobra, a manobra será executada a qualquer custo. Tá? Então, a praticagem se caracteriza também como um vetor de força de trabalho, um vetor de força de desenvolvimento do país. Ela acompanha o desenvolvimento do seu país. Ela dá fluidez à demanda que aumenta com o aquecimento da economia. Ela responde diretamente a essa demanda, viabilizando ela. Tá? Veja que 90% do tráfego, do comércio exterior brasileiro é feito por vias marítimas. Tá? As pessoas não se dão conta, mas as coisas chegam nas suas casas, nas suas lojas, nas suas escolas. Tudo chega, tá? Mas não sabe como chegou. E 90%, quase isso, do que chega e do que sai é por via marítima. Tá? Então, é um serviço que flui silenciosamente. E é bom que seja assim. Tá? Daí porque até se desconhecer tanto a praticagem. Tá? É bom que flua dessa forma, porque quando der errado, quando um navio encalhar, quando vazar óleo, quando navios colidirem, rapidamente sai na mídia. Tá? Então, se não está saindo nada, é porque está tudo fluindo bem. Tá? E hoje eu posso dizer que a demanda por serviços da praticagem tem crescido bastante. Tá? Portos como o de Açu, em Campos dos Goytacazes, que é um superporto, um porto oceânico, um porto recente também, que tem crescido francamente, tem nos demandado da praticagem um trabalho realmente de muito gasto de energia, tá? E para responder às demandas daquele porto. As manobras lá são muito longas, muito demoradas, tá? E o aspecto do mar lá realmente é muito ruim, porque recebe muito vento ali, os ventos alísios de Nordeste, que faz o mar crescer bastante e toda a operação fica muito prejudicada. Mas, ainda assim, nós estamos dando conta do serviço, conjugando esforços com os portos, com os terminais, para que a operação não seja interrompida. Tá? Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando, em conjunto com os terminais, em conjunto com os portos, em conjunto com a Marinha, né, que regula a nossa atividade, a fim de possibilitar fluidez no nosso serviço. Tá? Realmente, eu considero que o serviço é desconhecido de muitos. Tá? Veja como comparação, um aeroporto. Você vê você vê o avião pousar, você vê o avião decolar, ele passa por cima dos prédios, das casas. Tá? Isso é visível. Tá? Mas um navio, ninguém vê o navio chegar e atracar e não vê o navio sair e passar. Apenas quem mora aqui na orla sabe que está passando. Mas a parte interior da cidade nem percebe isso. Ou seja, é um serviço que flui às escondidas. Tá? E daí o desconhecimento da profissão. E, por conta disso, muitas narrativas são criadas em cima dessa atividade que acabam até ganhando um valor de verdade sem o serem. Né? A praticagem, por muito tempo, trabalhou de uma forma muito discreta. Né? Sempre foi o perfil dela trabalhar com discrição. Né? Mas, de alguns tempos para cá, já vista a construção de narrativas que não condizem com a realidade, a praticagem vem promovendo
palestras, mostras, vídeos, propagandas sobre a atividade profissional, de forma a alimentar a sociedade com informações fidedignas sobre o nosso trabalho. Tá? Então, é um esforço que vem sendo feito atualmente, que vem surtindo efeito. Essa agora é mais uma oportunidade que a gente tem de divulgar o serviço de praticagem. Eu sei que tem muitos mitos, o mito, por exemplo, que a praticagem é passada de pai para filho. Isso nunca existiu, mas é um mito reinante na sociedade, entendeu? E, de fato, nunca existiu. A praticagem sempre foi feita mediante concurso público, entendeu? De acordo com as leis que regiam o assunto, e sempre foi conduzida com lisura os processos. A Marinha sempre cuidou muito bem disso, né? E realmente eu acho que a praticagem hoje sofre um pouquinho com todas essas narrativas e mitos criados que não condizem com a realidade dos fatos. Tá? A praticagem, ela também tem outro aspecto que envolve a sua atividade. Tá? Não seria somente uma assessoria direta aos comandantes de navio que buscam operar em áreas portuárias do Brasil. Tá? A praticagem também, conjugando esforços com as companhias docas, com a Marinha, com os terminais, etc. Ela vem também implementando tecnologias novas que vêm possibilitando a operação de navios com maior volume de carga. Tá? São iniciativas que nascem dentro da praticagem, né, e ganham reforços posteriormente, e nós implementamos, como, por exemplo, o sistema de previsão de calado dinâmico. Né? Isso faz com que o calado de operação das embarcações possa ser aumentado, e isso significa mais carga a ser transportada. Né? Então, são iniciativas nossas que nasceram no nosso meio e que hoje estão em franca aplicação, tanto no Porto de Santos quanto no Porto do Rio de Janeiro. Tá? Isso, o aumento do transporte de contêineres em Santos, por exemplo, cresceu absurdamente por força do uso do Redraft, né? Que é o aplicativo, que é o programa que faz uma previsão dinâmica do calado a ser utilizado para aquela embarcação, em função de corrente, de altura de ondas, de vento, de velocidade do navio, de profundidade local. Tá? Então, por exemplo, a cada 10 centímetros de calado que conseguimos aumentar no navio conteneiro, 1.000 toneladas de carga são possíveis de serem acrescidas, né, no seu deslocamento. Então, aumenta-se a eficiência do transporte aquaviário. Tá? Os balizamentos também, nós assessoramos a Marinha, os portos também, os balizamentos portuários também, tá? A manutenção das profundidades das cartas também, nós assessoramos a Marinha e os portos também com relação a isso, de forma a dar segurança. Tá? Por vezes ocorre de observarmos profundidades inferiores aos que estão nas cartas náuticas. Né? Isso é repassado, realimentado o sistema, produzindo cartas novas com correções que impliquem no aumento da segurança da navegação. Tá? Então, a atividade da praticagem, ela se mistura com outros serviços também indiretos que são prestados, né? Quando, por exemplo, quando da abertura de novos portos, como foi o Porto de Açu. Né? Quando um porto nasce, é de bom ouvir que ele nasce junto com um acompanhamento da praticagem, né? Porque ela tem como assessorar a construção daquele porto e sugerir alguns tipos de características, né? E que possam melhorar o desempenho do porto no futuro. Né? Por exemplo, alinhamento do porto com o vento predominante no local. Né? Então, vento e corrente são informações super importantes para o prático poder trabalhar. Tá?
Então, são aspectos que a praticagem alimenta todo um sistema extra-praticagem, né? E que, fazendo uso dessas informações, a gente pode conjugar esforços e, em conjunto com outras entidades, melhorar a segurança no porto, tá? No porto ou nos canais de navegação. Tá? Temos um histórico de não termos muitos problemas com relação a incidentes de navegação, acidentes marítimos, entendeu? A navegação que conseguimos conduzir na nossa zona de praticagem é uma navegação segura e eficaz, né? Por vezes temos alguns problemas, mas, volto a dizer, quando é que se ouviu falar em um derramamento de óleo na nossa zona de praticagem? Isso nunca foi. E todos os dias nós temos navios petroleiros entrando e saindo do Porto de Angra, por exemplo, tá? Do Porto do Rio também, tá? Então, do Porto de Açu também, todos os dias. E nós não tivemos nunca nenhum problema com relação a esse aspecto, tá? Embora problemas sejam vividos diariamente pelos práticos no desempenho de suas funções. Não é uma atividade simples, é uma atividade realmente de muitos sustos, né? Mas coisas que a gente aprendeu já a controlar, tá? De forma a evitar qualquer incidente. Tá? Mas eu dizia até algum tempo atrás que era um verdadeiro mundo de Marlboro. Tá? As coisas surgem do nada, né? É preciso estar bem preparado, bem adestrado, bem praticado para poder evitar qualquer problema que possa acontecer. A experiência, o prático vive de sua experiência, da sua expertise. Daí o nome prático. O Brasil é o único país que utiliza essa palavra prático. Nos outros países usam essa palavra pilot, piloto. Né? Mas aqui a palavra é prático, que define a nossa profissão, e a gente usa realmente a nossa expertise. Né? Daí a necessidade do prático estar sempre operando, sempre trabalhando, para poder se manter adestrado nesses diversos portos, navegando diversos navios. Imagine que cada navio que chega no Porto do Rio de Janeiro ele tem uma característica diferente. Ele é um navio diferente. Então, a gente opera com container, com navio gazeiro, com navio petroleiro, com navio de carga geral, com navio de apoio offshore, com barcaças, com balsas, com navios heavy lifting, com navios roll-on, roll-off, que transportam carros, graneleiros. Então, são diversos tipos de navios de características totalmente diferentes entre si e que precisa ser entendido pelo prático para que se possa conduzir bem a faina de praticagem. Né? O prático, quando faz esse concurso aí que o Robert comentou, ele passa por uma série de etapas do processo seletivo, né? O exame intelectual, a prova prática, o exame médico, o exame físico, mas depois ele inicia um longo treinamento, né? Nos diversos portos do Rio de Janeiro, em diversos tipos de navios, nos seus diversos terminais. Né? No Rio de Janeiro, atualmente, leva-se quase 3 anos para completar um treinamento para prático de forma completa. Né? E ele realiza num treinamento desse, com certeza, mais de 1.200 manobras para poder se qualificar em todos esses terminais. E para cada subzona portuária, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele faz uma prova para se qualificar como prático. Em Mangaratiba, Sepetiba e Angra, ele faz outra prova. Em Açu, ele faz uma outra prova para se qualificar como prático daquela subzona de praticagem. Então, o processo seletivo ele já é longo, o processo de treinamento também é mais longo. Tá? E a atividade ela é de muita dinâmica
muita variedade, tá? Muita informação nova a todo tempo. Tá? Imagine que lidar com culturas diferentes, nacionalidades diferentes, idiomas diferentes e equipamentos diferentes é algo que é o dia a dia do prático. Tá? Então, a complexidade vai daí também. Tá? E ele tem que estar observando a todo tempo, a todo momento, a legislação em vigor. Tá? O aspecto ambiental está muito focado hoje em dia. Tá? Então, vazamento de óleo, algo dessa natureza, é destruidor para a própria carreira do prático também. Né? Para a empresa de navegação, dona do navio, para o comandante do navio, para a área portuária e para todo mundo. Né? Então, existe uma atmosfera que envolve o serviço da praticagem que ela, de certa forma, é uma atmosfera complexa e que leva à atenção, né? Por conta de todas essas responsabilidades. Entendeu? Robert, continua me ouvindo? Robert? Sim, estou te ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Ouvindo bem. Só para saber. Tá? Então, a atividade é bastante buscada hoje em dia. Tá? Muito desconhecida, mas ela é muito buscada, né? Pelos salários que são pagos. Né? Tá? Mas o salário também, ele está muito na proporção direta da demanda que o prático atende. Tá? Eu exemplifico. Se um médico, por exemplo, conseguisse fazer 40 cirurgias por mês, tá? Um advogado conseguisse pegar 40 causas por mês, um engenheiro executar 40 obras por mês, ele conseguiria ter um salário equivalente ao de um prático. O problema é que eles não conseguem, pela peculiaridade de suas profissões, de suas carreiras. Tá? Mas o prático ele consegue fazer 40 navios num mês. Entendeu? Então, ele tem o salário proporcional à demanda de trabalho que ele atende. Imagine que no meu penúltimo dia de serviço no Porto de Açu, eu cheguei no porto às 1h30 da manhã e só saí do porto 9h30 da manhã, não do mesmo dia, do dia seguinte. Então, foram quase 40 horas trabalhando consecutivamente, tá? Para atender a pauta de navios de lá. Tá? Então, a demanda vem crescendo, tá? E a quantidade média de navios que o prático executa de manobras por mês vem crescendo bastante. Tá? Então, a profissão é buscada, mas a demanda de trabalho também é elevada. Ela é extenuante às vezes. Né? Às vezes eu passo o primeiro dia de trabalho do meu último turno, eu não consegui tomar café da manhã, não consegui almoçar, não consegui jantar. Então, tem que botar a mochila nas costas e tentar se safar, entendeu? Porque a dinâmica da pauta de serviços pode não lhe permitir esse tipo de coisa, nem descansar como você gostaria e nem se alimentar. Então, mas a profissão não deixa de ser atrativa, claro, ela é muito atrativa e muito prazerosa. Tá? E, com certeza, o prático que está em atividade, ele sente que está alavancando o seu país para frente. Ele se sente como um vetor de força de trabalho que coloca o seu país adiante. Tá? Isso nos dá prazer. Tá? Eu poderia, Robert, começar a responder algumas perguntas se tivesse, entendeu? Tá? Ok. É interessante. Podemos começar esse bate-bola, então. Exato. Luciano Lunardelli, pilota aí. Depois eu gostaria de fazer a segunda pergunta. Eu tenho uma perguntinha e o Marcos Araújo tem também, né? O Robert. Márcio, é um prazer muito grande. As suas explicações foram maravilhosas.
eu posso comprovar isso. Eu fiz 4 concursos para praticagem, né? 95, 96, 2005 e 2006. Fiquei muito próximo de entrar em todos eles. Em 96, em Salvador, eu fui o 7º colocado, eram 6 vagas. Então, eu sei da dificuldade, sei da necessidade de estudo. Foram livros e livros para estudar, hidrodinâmica, arquitetura naval, coisas que a gente, mesmo sendo oficial de marinha, tinha que ir no detalhe muito grande, né? É verdade. Os navios estão cada vez mais sofisticados e a prova acompanha essa expectativa. Mas a pergunta que eu tenho para fazer, Márcio, é sobre a praticagem versus seguro das cargas. Eu acho que um porto que tem uma praticagem bem qualificada, como você mesmo disse, para manter a qualificação tem que ser bem praticado, tem que ser bem treinado, tem que estar em constante atividade. Eu acho que isso aí até diminui o seguro da carga, né? A gente sabe de alguns portos onde a praticagem não é bem feita, fora do Brasil. Aqui no Brasil, a praticagem, em todas as zonas de praticagem, pelo que eu sei, são de excelentes profissionais, gabaritados ao máximo, treinados em simuladores. Mas a gente sabe que alguns portos no exterior não têm essa qualificação. Você tem essa informação que a companhia de seguro ela cresce o valor do seguro se o porto não tiver uma boa praticagem? Olha, Lunardelli, eu não tenho essa informação aqui na nossa zona de praticagem, entendeu? Eu não saberia dizer se o seguro está avaliando o grau de eficiência de nossa praticagem e regulando o preço em função disso, entendeu? Porque o que eu ouço dizer é basicamente que o cálculo do preço aqui se resume a outros fatores, outros aspectos que não seja com relação ao seguro, tá? Mas eu tenho certeza que o seguro da carga é o maior componente ali do fator final, tá? No frete da carga, né? Está muito disparado lá na frente em relação ao preço da praticagem, tá? Perfeito. Então, acho que fica difícil quantificar por parte da seguradora, né? De 0 a 10, qual seria o nível de eficiência de um serviço de praticagem, né? Então, eu acho que por conta disso, acho que eu não sei, nem tenho certeza de que isso é feito dessa forma. Entendeu? Obrigado, Márcio. Obrigado. Tem o Robert, depois Marcos, nosso presidente, o Fernando Vieira também levantou a mão. Por favor. Márcio, vou fazer uma pergunta aqui. A gente vê que a questão tecnológica ela hoje está fantástica, né? Já existe no mundo, em determinados aeroportos, que a presença do piloto hoje é praticamente inexistente. Já vai em tudo no automático, ele posa, ele faz essas coisas todas, e de cada um para cada um. Como você falou assim, você pega navios vindo de todos os lugares do mundo, certo? E você pega também os grandes navios dos cruzeiros, né? Dos Royal Caribbean, quer dizer, que eu acredito que o teor tecnológico dessas empresas privadas na área de turismo seja fantástico. Mas, na maioria do dia a dia, como é que você classificaria hoje a questão naval em relação a essa questão tecnológica? Porque eu sei que tem simuladores fantásticos dentro, né, da tua área de serviço, mas como é que é entrar no navio e você vê ainda coisas que devem ser sucateadas nos seus países ou não? Eles estão avançando dentro desse processo tecnológico que, de alguma forma, também, né, tem um impacto dentro dessa questão, vamos dizer assim, do comércio marítimo. Essa é a minha dúvida. Existe uma entidade internacional que é a IMO, tá? A Organização Marítima Internacional, tá? Essa IMO ela vem também regulando essa atividade com olhos para a segurança da navegação, tá?
Então, ela vem cada vez mais elevando o nível de segurança e eficiência da operação das embarcações. Então, ela vem exigindo que para determinadas embarcações, para determinadas áreas, sejam empregados equipamentos ou tecnologias já presentes, disponíveis, de forma compulsória. Ou seja, tudo para incrementar a segurança da navegação. Então, cada vez mais, nós observamos navios pouco atualizados tecnologicamente. Então, eles estão desaparecendo, dando lugar à tecnologia que vem aumentando o nível de segurança deles. Cartas eletrônicas é uma melhoria recente, porque chegavam navios aqui com um radar, com vídeo muito limitado, com vídeo muito restrito, entendeu? Que é o chamado vídeo bruto, o vídeo sintético, muito restrito, que não eram combinados com as cartas de navegação da região. Então, era um instrumento muito precário, muito antiquado, que hoje foi substituído pelo ECDIS, que é um equipamento eletrônico, de carta eletrônica, que você pode sobrepor o vídeo radar à carta náutica, e aí você conjugar um com o outro e fazer uma navegação muito mais segura. Você pode programar o planejamento da derrota, que é o caminho que o navio faz, com segurança, com mais segurança. Então, esse nível de segurança, com a implementação tecnológica, vem aumentando cada vez mais, graças a essas entidades internacionais que vêm conseguindo exigir, fiscalizar, controlar o emprego desses itens de navegação, desses componentes que estão aumentando a nossa segurança. Entendeu? Ok. Entendido. Obrigado e parabéns aí pela clareza na sua didática resenha com a gente. Parabéns. Obrigado. Tentei me esforçar. Nada. Próximo aí. Na sequência, aí, a gente tem o nosso presidente Marcos Araújo e depois o Fernando Vieira. Não sei se tem mais alguém depois na sequência. Passar um videozinho, né? Ou você achou melhor não passar e passar direto para as perguntas? Acho que ficou. O Antônio me perguntou se você ia passar um vídeo que você ficou de. Eu acho que no final pode passar esse videozinho aí, que é um vídeo institucional da praticagem do Rio, entendeu? Tá bom, tá bom. Então, minha pergunta. A primeira que eu sempre tive muita curiosidade, passando pela Rio-Niterói, indo para a região dos Lagos, no caso de uma plataforma de petróleo, quando é construída, acho que é ali em Niterói, né, se não me engano, né? Até onde, no caso, profissionais como você, saem com ela do Porto do Rio, vamos dizer que ela vai para o alto mar, né? Lá no ponto de exploração de petróleo. Como se dá, eu fico impressionado, lógico, eu sou um leigo nisso, nas variações de maré, de vento, aquela coisa daquela altura toda, sair daqui do porto, que é uma coisa mais ou menos assim, calma, e entrar de mar aberto. Como é que se dá essa operação? Que eu fico pensando na complexidade de uma coisa enorme daquele jeito, né? Eu sempre tive muita curiosidade disso. A minha pergunta é essa. Olha, Marcos, a manobra de uma plataforma desse porte aí, ela é planejada com meses de antecedência. E muitas coisas são feitas para que essa manobra ocorra. Então, o planejamento do reboque ele é bem detalhado, porque muitas são rebocadas e outras são autopropulsadas. Mas o planejamento ele envolve uma empresa de engenharia naval que vai poder fazer todos os cálculos de utilização de rebocadores, de cabos de reboque, quantitativo de rebocadores. A própria plataforma ela contrata uma empresa para poder fazer todo esse estudo. O estudo, por fim, é encaminhado à praticagem, que vai estudar o assunto e ver como ela vai operar essa manobra. Ali, por exemplo, na área do que você citou, ali o espaço aéreo é fechado, para você ter uma ideia.
Tá? O aeroporto Santos Dumont para de operar quando plataformas com determinada altura em relação à linha d'água ela vai cruzar aquela área, o espaço aéreo é fechado. Tá? O trânsito... Como? Boa. Não, pode continuar, Márcio. Tá? O trânsito naquela região também, o trânsito de navios, ele é reduzido ou interditado, entendeu? Geralmente, 2 práticos embarcam, tá? Porque a plataforma é muito grande, tá? E eles ficam nas extremidades, né? Em contato através de rádio, tá? E eles operam os rebocadores, que estão em favor dessa manobra, tá? E eles já estudaram o plano de reboque, vão conduzir de acordo com o plano de reboque. Tá? A praticagem é executada dentro da zona de praticagem, ou seja, a gente leva essa plataforma até o limite da zona de praticagem do Rio de Janeiro, tá? Que bem depois ali do Pão da Linha, do Pão de Açúcar, com a Forte de Santa Cruz, passa bem daquilo ali, tá? daquela linha, daquele alinhamento, e depois ela é entregue a um rebocador de alto mar, que vai rebocar ela até seu destino, tá? Porque até lá ela vai com rebocadores portuários, né? Depois ela segue com um rebocador de alto mar. Tá? É uma manobra demorada, geralmente são cerca de 6 horas, tá? Para manobrar ela, havendo necessidade de mais tempo, os práticos desembarcam e outros práticos embarcam e dão continuidade à manobra. Tá? E a manobra é conduzida geralmente com luz do dia, com limitação de vento, né? Com limitação de altura de ondas. Né? Existem parâmetros, limites operacionais que são impostos a essa operação. Tá? Mas conseguimos, né? Todas as que tivemos aqui, nós fizemos com sucesso, entendeu? Nunca tivemos nenhum problema dano ou de inexecução, entendeu? Sempre foram bem cumpridos. Tá? Mas é um planejamento extenso, né? Um planejamento prévio. Tá? Ele é bem estudado por todas as partes, há reuniões preparatórias entre a praticagem, a empresa dona da plataforma, a tripulação da plataforma, tá? Para que no dia tudo ocorra conforme o planejado. Tá? E o prático vai conduzindo as ações dentro da plataforma. Tá? Ele, através do comandante, repassa as instruções, né, para a tripulação e ele manobra com os rebocadores para posicionar a plataforma do jeito que ele quer. Tá? Tá ótimo. Em linhas gerais, é assim que é feito. Tá bom? Tá ótimo, meu companheiro. Olha, eu queria parabenizar, me matou uma curiosidade e esse bate-papo aí está sendo assim esclarecedor. Muito bom. Meus parabéns. Meus parabéns. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Luciano, Obrigado. vamos lá. Vem ao próximo. Fernando Vieira, por favor. Estão me ouvindo? Forte e claro. Vamos. 5/5. Ótimo. Parabéns aí ao nosso presidente Marcos e ao Robert por trazer o Márcio, excelente palestrante e conhecedor da área, que é muito complexa. Márcio, eu gostaria que você me dissesse, existem terminais públicos e privados, correto? Aqui no Rio de Janeiro, a maioria são públicos ou privados? Isso é a primeira pergunta. Em sequência, terminais roll-on, roll-off de automóveis, eu sei que aqui no Rio tem um, não sei se ele é privado, gostaria de saber. Tá? E o nosso Porto do Rio tem calado para receber grandes navios, porque o custo do frete atualmente está muito alto. E isso diminui com o tamanho do navio. Quanto maior o navio, menor o frete. E a maioria dos navios aí, das empresas que têm navios, estão procurando ter navios maiores, mas tem problemas também com os calados, né, que diminuem. Né? E o calado do nosso Porto do Rio me parece que não é grandes coisas. Eram essas minhas perguntas, se você puder responder, Márcio. Ok, Fernando. Boa noite aí. Obrigado. Boa aí. noite. Nada. Olha, os terminais do Porto do Rio de Janeiro,
existem terminais públicos, tá? E existem os terminais privados, tá? A tendência é a caminhar para a privatização, tá? Esse terminal roll-on, roll-off, ele é privado, tá? Ele opera com navios com calado de cerca de 8 metros. Então, ele não vai ter nunca problema de entrar no Rio de Janeiro, tá? Aquele canal de navegação que ele usa para atracar ali, desembarcar os carros e embarcar carros, ali tem 14 metros de profundidade, tá? O Porto do Rio de Janeiro, ele tem setores mais fundos do que outros. Ele tem partes mais fundas que outras. Esses navios mais pesados, que são os conteneiros que entram no Porto do Rio, eles podem entrar até com 14 metros de calado, 14,20. Tá? Então, o Porto do Rio foi dragado recentemente, tá? De forma a aumentar as profundidades, a aumentar o calado operacional. Tá? Aqueles que não conseguem atracar aqui no Porto do Rio podem atracar em Mangaratiba, tá? Que a profundidade é um pouco maior. Tá? E para os terminais de petróleo, não havendo possibilidade de atracar no Porto do Rio, que é 15 metros e 60 a profundidade do terminal da Petrobras, ele pode atracar em Mangaratiba, que tem 17 metros de profundidade. Perdão, 20 metros de profundidade, em Açu também, né? Um pouco mais de 18 metros de profundidade. Então, ou seja, nós temos a flexibilidade, né, de terminais que possam receber navios de diferentes calados. Né? Então, o Porto do Rio tem essa facilidade, essa flexibilidade adicional. Tá bom? Ok, Márcio. Esse porto de Ponta da Madeira, ele fica no Brasil? É da Ilha da Madeira, né? É um terminal de minério da Vale do Rio Doce. Né? Certo. É considerado o maior porto. Ele é um porto de grandes dimensões, sim. É um porto profundo. Né? Então, o ponto da Madeira que você está me falando, eu estou confundindo com o da Guaíba. Esse é o porto lá de Sepetiba. Tá? Esse é o porto lá de Sepetiba. É maior do que o Porto de Santos, que é um dos maiores, não é isso? O Porto de Santos é bem grande, né? É. Mas se, por exemplo, pegarmos o Porto de Açu, depois que ele for completamente finalizado, ele, em termos de cais, ele terá mais cais disponível do que o Porto de Santos. Certo. Perfeito. Tá, okay. Talvez aí, Márcio, a dúvida do Fernando talvez seja na quantidade de movimentação de carga. Né? Uhum. Então, a gente tem alguns portos, tipo Santos, Itaqui, pelo tamanho dos navios, ele tem um grande movimento de carga. Então, ele passa a ser um porto, vamos dizer assim, grande, mas grande pela movimentação de carga. Né? Sim. O Porto de Santos, ele é, talvez, eu acho que é o primeiro no Brasil em movimentação de carga. Né? A quantidade transportada, Sim. capacidade de o porto absorver, eu acho que é o primeiro no Brasil, não é isso, Márcio? O Porto de Santos está movimentando aí cerca de 1.300 navios por mês, né? O Porto do Rio está um pouco acima de 1.000, tá? Mas chega uma hora que, de acordo com o tamanho dos navios, tá? E tamanho dos berços, isso se satura, né? Não há mais possibilidade de operar com mais navios sem que o nível de segurança seja reduzido. Né? Daí a necessidade de novos portos no Brasil, né? Para atender a demandas futuras. Tá? Já tem projetos? Tem projetos, tem mais de 50 projetos aí de desenvolvimento de novos portos. Tá? Tem sim, tem novos portos aí na área do Rio de Janeiro mesmo. Já tem projetos de novos portos. Né? Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, tem Rio das Ostras também, um novo porto com minério e óleo. Tá? A pauta de projetos aí de portos é extensa no país. Tá?
Precisamos, sim, de mais portos. Tá? Tirar o tráfego terrestre, né? Que é Sim, eu acho um desafogar. absurdo. A cabotagem vem aí crescendo já para realmente aumentar a matriz de transporte, diversificar mais ela e tirar a sobrecarga das estradas, né? E as ferrovias e a cabotagem vão poder viabilizar isso. Tá? Certamente. Tá Obrigado, Márcio, pela... Só complementando, Márcio, os terminais privados, a última informação da Secretaria de Portos, só a quantidade de terminais privados autorizados, não que começaram a sair do papel, mas são cerca de 122 terminais privados. Isso aí, para a gente, para o Brasil, é uma capilaridade maravilhosa. Como o Fernando disse, a quantidade de caminhões que vão deixar de transitar nas estradas, que tem um custo de manutenção altíssimo, né? O mar e os rios eles já existem, eles não são uma barreira, eles são um caminho para ser transportado, né? Então é isso. Muito bom. Exato. O futuro é promissor aí, com ferrovias, cabotagem. O futuro é bastante promissor, e novos portos, né? Com certeza. Que ótimo. Mais alguém com alguma pergunta? Eu acho que não temos mais ninguém, não, Marcos. Mais não? Então, Márcio, você teria... o Carlos Evaristo. O Carlos Evaristo, agora que eu vi aqui. Carlos Evaristo. Está encolhido lá. Está com frio, né, Carlos? Tem a palavra, Carlos. Será que ele está com o microfone aberto? Não, o microfone está fechado, Carlos. Carlos Evaristo, abre o microfone, por favor. Carlos Evaristo. Ele está ouvindo? Não está ouvindo. Ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo, não, né? Fala para ele Carlos Evaristo. Carlos Evaristo, você está mudo aí, você tem que liberar o som. Agora. Boa noite a todos. Está me ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo. Sim. Então, o meu celular está falhando. Mas é muito boa a resenha, a exposição do palestrante, e ele fala na complexidade das manobras da praticagem e a diversidade de idiomas de vários navios que vêm de outras nações, pegam um alemão, um mandarim. Como é que é a comunicação na praticagem, no desenvolvimento da praticagem? Como é que funciona essa comunicação? Obrigado, Carlos. Boa noite. Olha, o idioma obrigatório a bordo é o inglês. Tá? Então, a comunicação toda é feita em inglês entre o prático e o comandante. Tá? Ainda que o comandante entenda o português, porventura, tá? Ainda assim é obrigatório o emprego do idioma inglês para que todos aqueles que estejam trabalhando no passadiço, que é o controle, onde é feito o controle da navegação do navio, entendam o que o prático está falando. Tá? Então, o idioma é o inglês. Tá? É realmente difícil. Algumas nacionalidades, por exemplo, o chinês falando inglês, é de se parabenizar, porque o idioma deles é muito diferente e eles têm muita dificuldade de pronunciar o inglês, né? Mas ainda assim conseguem. Quando não conseguem, às vezes até gesticulam, tentam dar a ideia do que querem dizer, né? Mas a gente se entende, a gente vai se acostumando. Prático é exercício, é experiência, é vivência, né? E são muitos os navios chineses que chegam ao Brasil para carregar minério, né? Então, já é do nosso costume lidar com os chineses, né? Eu acho que o chinês é o pior caso, né? Mas tudo é tratado realmente no idioma inglês, né? E é assim em todos os lugares do mundo, entendeu? É dessa forma, então, Carlos, que é feita a nossa comunicação dia a dia ali no nosso serviço de praticagem. Tá?
Certamente a mímica não funciona. Não. Mas os gestos às vezes funcionam. Muito obrigado. Boa noite. Já houve casos assim de a gente ter que desenhar para o comandante, né? Houve a necessidade de desenhar alguma coisa para o comandante entender o que a gente estava dizendo, né? Mas a gente conseguiu sobrepujar essa dificuldade. Então, conseguimos nos entender ao final. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Luciano, mais alguém? Não, acho que não tem mais ninguém, não. Pelo menos que eu tenha... Eu também estou olhando aqui e não estou conseguindo ver ninguém. Não tem ninguém. Então, Márcio, aquele videozinho, caso você possa passar... Obrigado, Lucas. Nós Não, passar o vídeo, né, para nos ilustrar. Eu vou tentar passar aqui, ó. Deixa eu ver se funciona aqui. Qualquer dificuldade, fala com o nosso técnico, Antônio, que ele ajuda. Vê se passa aí, ó. Vou tentar passar agora. Passou! Para quem olha de fora, pode parecer fácil conduzir um navio por áreas de navegação tão extensas. Se comparado ao trânsito das grandes cidades, pode até parecer que manobrar um navio em águas restritas é uma tarefa simples, mas isso não é bem assim. Para se ter uma ideia, um navio de porte médio, dentro de uma região de praticagem, a uma velocidade equivalente a 15 km por hora, 8 nós, demora até 10 minutos para parar e percorre mais de 1,8 km neste período, enquanto um carro médio na mesma velocidade para quase que instantaneamente em menos de 10 metros. Além disso, cada porto tem suas particularidades e a água do mar esconde pedras, bancos de areia e até embarcações afundadas. E um acidente com um navio pode ter implicações de grandes proporções, como derramamento de substâncias poluentes, paralisar um porto e, consequentemente, as importações e exportações, e até causar perdas de vidas humanas. Por isso, a praticagem é um serviço fundamental para a navegação e existe em todo o mundo há mais de 4.000 anos. No Brasil, não poderia ser diferente. Aqui a praticagem foi regulamentada com a abertura dos portos em 1808. Nesse período, a praticagem do Brasil tem enfrentado enormes desafios para garantir que a limitada estrutura portuária possa responder às exigências ditadas pelo crescimento econômico e movimentações de navios cada vez maiores. O prático é um profissional muito bem treinado, que conhece como ninguém as características da região em que opera. É ele que executa com rapidez e segurança as manobras das grandes embarcações de carga e passageiros, sob qualquer condição de tempo e maré, reduzindo o risco de um acidente que pode parar um porto. A função do prático é desenvolvida a bordo dos navios, para onde eles são conduzidos em lanchas com características especiais. O transbordo do prático da lancha para o navio é um momento de alto risco. Mas isso é apenas parte do processo. Em torno do prático existe uma enorme e custosa estrutura que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Em cada porto que opera, a praticagem conta com lanchas de transportes, estrutura de manutenção e uma moderna central de controle operacional que, monitorando em tempo real as condições atmosféricas, a altura e velocidade das ondas, oferece informações para a total segurança de manobra dos navios. Esta estrutura é totalmente paga pela praticagem. Com um litoral de aproximadamente 8.000 quilômetros e o segundo rio mais longo do mundo, o Brasil possui 22 zonas de praticagem. Duas das maiores zonas de praticagem do mundo ficam na Amazônia brasileira, com respectivamente 2.260 e 1.808 quilômetros de extensão. Nestes pontos, o trabalho da praticagem pode se prolongar por até 80 horas. A terceira zona de praticagem em extensão
tem perto de 1/5 do tamanho da segunda e fica no rio Mississippi, nos Estados Unidos. Os práticos são selecionados por processos seletivos públicos, acessíveis a qualquer brasileiro, organizados e fiscalizados pela Marinha do Brasil. O treinamento rigoroso e a supervisão constante dos profissionais de praticagem são fatores determinantes para que o nível de acidentes no Brasil esteja entre os mais baixos do mundo. O modelo privado de praticagem do Brasil é o mesmo adotado nos principais portos do planeta. É um sistema que funciona, garante a agilidade das operações e traz segurança às movimentações dos navios, responsáveis por mais de 90% do comércio exterior brasileiro. Praticagem do Brasil. Segurança da navegação, preservação do meio ambiente e proteção da vida humana. CONAPRA, Conselho Nacional de Praticagem. A praticagem do Brasil no rumo certo. Ótimo. Marcos, só uma perguntinha para antes de você passar o certificado. Márcio, existe hoje nos quadros de prático alguma mulher? Sim. Várias. Ah, ok. Sim, nós temos várias mulheres. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 2. Mas Ok. o Brasil inteiro tem mulheres como práticas. Então, Legal. Boa pergunta, bacana. o Beleza. processo seletivo não distingue homem de mulher, entendeu? Bacana. Muito bom. E Bacana. elas estão preparadas quanto os homens são. Tá? As 2 que estão aqui do Rio de Janeiro são oriundas da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Mas isso não é uma exigência, entendeu? Não Ok. é uma exigência. Tá bom? Ok, obrigado. Continua. Márcio, lhe parabenizar por essa resenha maravilhosa. São muitas curiosidades, né, que a gente tem a respeito disso e foi esclarecedor, né, você nos brindar aí com essa palestra. Eu passo a você o certificado da gente, do Rotary Club Ipanema, lhe agradecendo essa palestra, esse carinho, essa atenção que você nos dá. Mais uma aula, né? Pelo menos me tirou uma dúvida muito grande que eu tinha a respeito há muitos anos disso. E meus parabéns, amigo. Meus parabéns pela sua atenção dispensada a gente aí numa palestra tão brilhante. Tá? Meu muito obrigado em nome de todos nós aqui do Rotary Club Ipanema e dos visitantes, né, companheiros e companheiras que estão te assistindo. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Sempre servindo aí, tá? Obrigado aos visitantes também que acompanharam a palestra, tá bom? Obrigado a todos e meu abraço aí, tá? Tá ótimo. Eu passo a palavra ao nosso diretor de protocolo, Luciano Lonardelli. Obrigado, presidente Marcos. Agradecer realmente, Márcio, foi muito interessante e as coisas acho que não acontecem por acaso, né? Você é meu afilhado, nós temos a origem na Marinha do Brasil, servimos nas fragatas classe Niterói, fui comandante da Força de Minagem e Varredura, só faltou ser prático. Muito bom, muito bom. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Não, 4 foi o suficiente concurso, estudei muito, mas não deu certo e eu desisti. Realmente, em 2006, eu desisti. Mas eu quero agradecer aí a brilhante apresentação, esclarecedora apresentação. Nós tivemos aí mais de 30 pessoas na nossa sala de reuniões e eu gostaria de agradecer a todos os companheiros e companheiras do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema que prestigiaram essa sua apresentação e agradecer também aos vários convidados e visitantes que hoje tivemos. Se eu esquecer algum nome, eu peço desculpas, mas eu gostaria de agradecer ao Lineu James, a Evelyn Góes e a Andréa Góes, a Vanessa Sanches, a Alexia Sorezini, filha do nosso palestrante e companheiro Márcio Sorezini, o Marcelo, o Marcos e a Mônica, que são irmãos do nosso palestrante, o Márcio também prestigiando a nossa reunião, a Ludmila Milito, também sempre prestigiando, a Plínio Campbell, Genebaldo Rios,
Bruno Fonseca, o Carlos Evaristo, nosso companheiro do Rota Rio de Janeiro, Porto Maravilha, o Leonardo, o Arionor Souza, se não me engano, é lá do Conapra, o Arionor, acho que eu me lembro dele, lá do Conapra, o Gerson de Oliveira, Cláudio Dantas, a Flávia, Lucas Pimenta. Então, tivemos aí uma noite agradabilíssima, eu agradeço a presença de todos e devolvo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os companheiros. E eu queria aqui deixar registrado para a semana que vem que nós temos a palestra desse nosso ilustre, amado, querido rotariano Cláudio da Cunha Vale, né? Ele vai nos brindar, né, com sua experiência, com a sua irreverência, a palestra que ele nos vai dar, que o tema é Viver a Vida, né? Então, conto com vocês para a semana que vem. Cláudio, eu não vou estar aqui no Rio, mas eu vou tentar, de todas as formas, tentar participando dessa palestra e conto com todos aqui para nós prestigiarmos o nosso querido e amado aí e o retorno, né, do nosso querido Cláudio da Cunha Vale, tá? Meu muito obrigado aos companheiros, companheiras aqui presentes, aos visitantes, tá? E tenham uma boa noite, um bom descanso a todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana, tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, meu presidente. Parabéns aí pela noite, parabéns ao Márcio. Fernando Vieira, a bola é sua semana que vem, hein, vice-presidente aí. Fernando, foi até bom o Robson ter completado. Amanhã você me permite dar uma ligadinha? Por favor. Se você, por favor, me substitua, que eu vou dar uma passeadinha lá para o lado do Maranhão. Né? Ué, eu ia, mas eu vou deixar você ir. A próxima eu vou. Então tá bom. Vai lá para os Lençóis? Vou lá para os Lençóis. Isso, eu vou para lá. Eu vou no domingo. Quem pode. Eu vou para Madureira passear, entendeu? Lençóis Maranhenses. É um lugar muito bonito. O Nardelli gosta, né, Nardelli? Para a semana, então, amanhã eu te dou, se você permitir, eu te dou uma ligadinha, por favor. passo uma pauta, a gente combina tudo direitinho. Isso. Tá bom?